Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula para os alunos do quarto ano. Hoje a Pro vai trazer aí para vocês uma proposta de atividade de correção bem mais extensa, porque nós temos aí a atividade de geografia que foi proposta para vocês na aula de segunda-feira, em conjunto com a de matemática. A Pro já corrigiu essa de matemática, mas ficou acordado com vocês que a correção de geografia seria feita na próxima aula de geografia. Então, como hoje temos aula de geografia, vamos iniciar com aquela correção da aula. Vocês vão aí pegar o livro de geografia e vão abrir na página 378. Nessa parte aí estamos falando sobre as zonas climáticas, né? Nossa aula passada estudamos sobre isso. Então, página 378, vamos iniciar a correção aí, que diz, escreva, aqui no primeiro, escreva o nome de cada uma das zonas climáticas da Terra. Então, vamos disponibilizar aí, Vou dizer o nome das zonas, elas não precisam estar na ordem que a prova vai citar. Elas precisam constar no primeiro. Então, eu estou falando aqui algumas zonas, mas aí vocês só vão ficar percebendo aí no livro se vocês escreverem o nome dessa zona. Não precisa que vocês apaguem para colocar a letra A, mesmo que a prova falou. Eu quero que vocês observem se todas que eu citei estão presentes aí no primeiro. Então, a gente pode escrever zona equatorial, zona intertropical do norte, zona intertropical do sul, zona temperada do norte, zona temperada do sul e zona polar ou glacial antártica. E na letra G aqui em cima, zona polar ou glacial ártica. Então, todas essas zonas que a Pro citou agora tem que estar presente aí na resposta do primeiro. O 2. Coloque a frase a seguir a letra de cada zona climática de acordo com o que você respondeu na atividade 1. Então, a Pro vai usar como base essa que ela falou agora. Então, eu vou falar o nome da zona para você ver qual é a letra que vocês colocaram ali, porque vai mudar. Eu vou usar a minha base, da que eu falei, mas você vai usar a de vocês. Então, como é que a gente vai fazer para dar certo? A Pro vai falar o nome da zona referente àquilo e você vai olhar a letra que você escreveu ela aí, viu? Então, vamos lá. Essa é a primeira frase que diz, é a zona mais quente do planeta, é a zona equatorial. Então, olha aí qual é a letra da zona equatorial. Aqui é a minha A, mas a sua pode ser outra. Então, aqui é a zona equatorial. Fica ao norte e é uma das zonas mais frias do planeta. Isso aqui está se referindo à zona... deixa eu provar aqui de novo. A zona polar ou glacial ártica, viu? Então, aí no caso a minha é a letra G, não sei a de vocês. Fica ao norte e tem temperatura amena. Essa daí está se referindo à zona temperada do norte. Fica ao sul e tem a temperatura amena. Essa daí, a letra E, zona temperada do sul. Fica ao sul e tem temperatura elevada. Letra C, zona intertropical do sul. E a última frase, fica ao sul e é uma das zonas mais frias do planeta, vai ser zona polar ou glacial antártica. Vamos virar aí a página. Vamos agora para a página 379. Vocês têm aí um planisfério. O que é um planisfério, Pro? Esse tipo de mapa aqui que representa o planeta Terra. Nesse mapa, no planisfério, vocês vão encontrar aí todas as linhas imaginárias que a gente estudou, né? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico e a linha do Equador, que é essa linha que corta o nosso país e que transforma o Brasil em um país tropical, um país extremamente quente, né? Vão encontrar também no planisfério todos os oceanos que compõem a Terra, que são 5, né? E todos os continentes também que fazem parte. Então, esse planisfério aqui, que é o mapa do nosso planeta, possui todas essas informações que a Pro acabou de falar. Mas vocês vão pintar as zonas climáticas da Terra com as cores diferentes e produzir uma pequena legenda identificando. Então, vocês vão aí no planisfério, o que é que vão fazer? Vão olhar, né, todas as zonas possíveis que tem aí,
pinta de uma cor e do lado vocês vão fazer uma legenda. O que é legenda, Pro? Vocês vão pegar um quadradinho, vão colocar a cor que vocês pintaram. Digamos, eu fui aí no mapa e pintei a minha zona glacial antártica. Onde fica a zona glacial antártica? Aqui em cima, né? Aqui em cima do nosso planeta. Você vai pintar aí com uma cor, digamos, eu pintei de amarelo. Aí eu vou aqui, faço um quadradinho amarelo, aí escrevo o nome. Zona glacial antártica. Daí eu procuro aí outra zona, pinto de outra cor, coloco aqui o quadradinho da cor e escrevo o nome. Então a gente vai fazer isso, cada um vai fazer o seu. Por que a Pro não vai dizer para vocês aí? Porque é uma resposta pessoal, eu não sei qual a cor que vocês utilizaram para fazer isso. 4. Quais são as regiões mais quentes do planeta Terra? Então vocês vão escrever aí como informação as que ficam próximo à linha do Equador. Consequentemente, o nosso país está nessa... Se alguém fosse citar o nome de um país que está aí próximo à linha do Equador, a gente poderia dizer o Brasil. Por isso que o Brasil é um país quente. 5º, em que zona climática encontramos as regiões mais frias da Terra? Então, os dois polos, tanto o polo ártico como o antártico, são os considerados mais frios do nosso planeta. 6. Como é o clima das zonas temperadas do planeta? O clima apresenta temperaturas mais amenas. Qual é a característica climática das zonas intertropicais do planeta? O clima apresenta temperaturas muito elevadas e são muito quentes, né? Isso aí é o que a gente tem para dizer. Se vocês quiserem ajuda em relação a pintar esse planisfério, tiveram dificuldade, onde é que vocês vão encontrar ajuda? Lá na página 377 do livro de vocês, tem lá uma foto, né? Tem lá uma representação das zonas climáticas do planeta Terra. Está lá pintada de acordo com o que eu estou falando aí para vocês, né? De cada zona está de uma cor, vocês podem reproduzir da mesma forma que está na página 377, vocês podem pintar. Por quê? Percebam que aqui tem todas as linhas imaginárias e as zonas são justamente divididas nas linhas imaginárias. Então, exemplo, tudo que fica aí em cima fica nas zonas polares. As zonas polares, elas são pintadas de uma cor, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Aí depois vem aí a zona que fica no Trópico de Câncer, né? Que essa parte bem aqui em cima, vocês vão ver o nome aí, ó, Trópico de Câncer. Estão vendo aqui o nome? Então, essa zona todinha que vocês vão pintar de uma cor todinha, por quê? Aqui é as zonas temperadas. Não é para vocês se preocuparem em pintar o país não, gente. É para pintar toda essa extensão aqui que é referente às zonas temperadas. Claro, todos esses países que estão aqui nesse processo são as zonas temperadas. E aí vocês se baseiam lá pela página 377. Aí, ontem a gente teve aula de redação, falando sobre o gênero textual, né, informativo. A Pro trouxe características, objetivos, um monte de coisa relacionada a esse gênero textual. E para culminar, né, a gente teve lá uma atividade que foi postada no grupo da escola, referente a esse conteúdo para o 5º ano. Então, vamos agora, a Pro vai ler para vocês somente o texto e vocês vão fazer a correção comigo aí da atividade, porque percebam que eu coloquei só as perguntas aí, eu não coloquei o texto. O texto eu vou ler para vocês, é um texto informativo. Por que é um texto informativo? Porque uma notícia fala sobre um tema específico. Então, o nome do texto é O Celular em Nossas Vidas. Talvez você ainda não tenha pensado nisso. Mas já imaginou que o celular existe há pouco tempo? Basta você assistir a reprise de uma novela da TV de 2 décadas atrás e você logo perceberá muitas situações que são bem diferentes das encontradas nos dias atuais. Graças ao celular, as pessoas saíam para os seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas quando elas chegassem em seus destinos. Isso contando que lá onde elas estivessem, existisse telefone fixo disponível. O fato é que durante o trajeto, seja ele perto ou longe, as pessoas ficavam incomunicáveis. Essa pequena caixinha que as pessoas costumam levar dentro de suas bolsas, nos bolsos, pendurada no pescoço, provoca uma grande mudança na sociedade. Antes o telefone se limitava a fazer apenas ligações. Hoje, vários recursos são utilizados,
torpedos, e-mails, fotos, vídeos, jogos e outros. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará muito mais. Imagine que a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York no ano de 1973 pelo engenheiro Martin Cope. O aparelho que ele usou pesava quase meio quilo e media 25 centímetros. A bateria levava 10 horas para carregar e só durava 20 minutos. Custava $4.000 e o apelido dele era Tijolão. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro no mês de dezembro de 1990. O aparelho custava uma fortuna. Gente, você vê aí a evolução, né? Hoje a gente não se imagina ser um celular, ele pesa bem pouco, é bem fininho, tem tudo que a gente imagina. É um computador portátil, mas a evolução das coisas é muito interessante. Por isso que a Pro gosta tanto de história. Você vê como o Brasil é atrasado na relação da evolução, que o primeiro celular nos Estados Unidos aconteceu no ano de 1973 e nós só tivemos contato com essa tecnologia no ano de 1990. Olha o tanto de tempo que se passou de lá para cá sem que a gente tivesse contato com isso, né? Então, felizmente, nosso país ainda precisa evoluir muito, mas estamos aí nesse processo. Vamos agora para as perguntas relacionadas a esse texto. Qual é a função do texto? Então, a função do texto é informar. Qual o tema principal do texto? É a evolução do celular, né? Segundo o texto, como se chamava o telefone com fio, né? Era telefone fixo. Qual mudanças o telefone celular trouxe para a vida das pessoas? As pessoas podem se comunicar durante todos os períodos do dia em qualquer lugar que eles estejam. Quando, onde, quem fez a primeira apresentação de um aparelho portátil de comunicação à distância? Então, quem fez isso, gente, foi um homem, né? Um engenheiro chamado Martin Cope, em 1973, na cidade de Nova York. Vamos aí para outra parte. Cite algumas características desse aparelho que foi apresentado. Então, esse aparelho que era apresentado por ele, né, pesava 1 quilo, quase 1 quilo, media 25 centímetros e tinha uma bateria que levava 10 horas para carregar. Onde e quando foi feita a primeira ligação de celular no Brasil? Foi feito no Rio de Janeiro, no ano de 1990. Quantos parágrafos existem nesse texto? Então, como é que eu vou contar os parágrafos? A cada recuo desse texto, eu conto um parágrafo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 parágrafos. O nosso texto possui aí 4 parágrafos. De onde esse texto foi retirado? Então, ele foi retirado de um site, né, chamado www.saladeatividades.com.br. E vamos assinalar aí o gênero textual desse texto. Então, eu já sei de antemão que é um gênero informativo, porque traz aí uma informação. Vamos colocar a data de hoje nas nossas correções e vamos pegar o nosso livro de geografia, porque hoje temos aula de geografia. E vamos abrir aí na página, gente, 380, que fala assim, ó, clima do Brasil. Né? Vamos falar sobre o clima do nosso país. Os climas no mundo são bastante diversificados, provenientes das variações de massas no ar e localizações geográficas entre eles. Então, nas nossas aulas passadas, a gente já percebeu que o clima é uma constância, né, de temperatura, né, uma constância de tempo, que é estudada durante 30 anos para determinar o clima daquele lugar. E nos nossos estudos também percebemos que essa variação acontece com base em muitas características, como a massa de ar, né, a localização geográfica daquele país, né, o planisfério e as zonas fazem justamente essa diferenciação do clima de cada país, porque de acordo com a localização do país, aquela zona, né, ele vai pertencer àquela zona e vai ter um clima diferente. Então, existe país que tem ali um clima frio, existe país que tem um clima quente.
O clima é o conjunto de fenômenos associado à variação do tempo da atmosfera terrestre de um determinado lugar. Então, essa variação que a gente chama de tempo, ela é estudada durante um determinado período para que eles possam ali, de forma mais efetiva, determinar qual é o clima daquele país, né? De acordo com o lugar onde ele se localiza. O território brasileiro, em virtude de sua localização e grande extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são o equatorial, o tropical, semiárido, o tropical de altitude, o tropical atlântico e o subtropical. Então, a Pro trouxe um mapa para vocês aí do nosso país e vocês vão conseguir perceber aí, de acordo com a região, qual o clima que tem em cada estado. Então, quem mora aqui no norte, na região norte, tem aí a presença do clima equatorial. Quem mora aqui, ó, no nordeste, tem a questão do clima semiárido, mas também tem algumas partes do nordeste que tem um clima tropical. Tem aqui o centro-oeste com o tropical de altitude, o tropical atlântico, e tem a parte do sul que tem o subtropical. Então, nosso país é tão grande em extensão que tem climas variados de acordo com a região onde aquele estado está localizado. A maior parte do território brasileiro encontra-se na área de baixa altitude, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Por essa razão, predominam os climas quentes e úmidos. Então vamos falar especificamente de cada tipo de clima. As regiões brasileiras apresentam 6 tipos de clima classificados em relação às zonas térmicas da Terra. São eles equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, litorâneo e subtropical. Trouxe aí para vocês de novo aí para vocês perceberem, né? Mais um mapa que destaca o clima de acordo com a região que esse estado está aí inserido. O clima equatorial é encontrado em regiões localizadas na proximidade da linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e grande quantidade de chuva durante a maior parte do ano. O clima tropical é encontrado na região central do Brasil, com mais predominância na região centro-oeste. Esse clima apresenta 2 estações bem definidas, o inverno e o verão. O clima tropical semiárido é típico da região nordeste do Brasil, compreende uma região com chuvas e uma área com chuvas e outra onde as chuvas são raras e ocorre a temperatura mais altas do país. Que está onde? Nosso estado aqui, né? Região Nordeste. Nosso clima tropical semiárido. Nossa precipitação de chuva irregular. Em alguns lugares chove muito, em outros lugares raramente chove. O clima tropical de altitude predomina nas áreas serranas do sudeste. Por causa da altitude mais elevada, apresenta as temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, com média de 18 graus. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país e estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, influenciado pela atuação da massa de ar tropical atlântica, e o clima nesta região é quente e é chuvoso. O clima subtropical ocorre na região sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio, e dá o seu nome subtropical. O clima subtropical apresenta 2 estações do ano bem demarcadas, o verão quente e o inverno rigoroso, quando pode ocorrer até geada e neve, né? Então a gente sabe que a região sul é a única região do nosso país que pode acontecer esse fenômeno que é nevar. Justamente por quê? Porque ele é um clima ali com baixas temperaturas, pois está situado ali no Trópico de Capricórnio. Trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o nosso clima, né? Manaus, a capital do estado da Amazônia, apresenta clima equatorial. Chove quase todos os dias na cidade, no final da tarde.
A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, com clima subtropical, é o município mais frio do país, com médias anuais de 13 graus centígrados. No inverno ocorre temperatura de menos 9 graus, com geada e precipitação de neve. Campos do Jordão é uma cidade do estado de São Paulo, situada na Serra da Mantiqueira, com altitude de 1.700 metros. Apesar de ser localizada na zona tropical, tem médias térmicas anuais baixas, inferiores a diárias localizadas na mesma altitude. É 17 mil metros aqui, viu, gente? É porque o ponto está no lugar errado. É 17 mil metros a altitude dessa cidade, Campos do Jordão. Nossa atividade de geografia hoje está aí na página 382 do livro de vocês, Geografia, falando sobre essa questão do clima no nosso país. Fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima videoaula.